Olá para você que acompanha a SP Rio Mais. A gente traz hoje mais uma entrevista política e conversa com mais uma pessoa aqui da nossa região. A gente traz hoje aqui nos nossos estúdios a vereadora Dandara Pereira, vereadora de Caçapava, que atualmente está no seu primeiro mandato pelo PSD. Ela que vai comentar sobre o caso envolvendo o vereador Wellington Felipe, né? Aquele caso que envolve aquela agressão, a vereadora acusou ele de agressão, vai comentar um pouco aqui sobre essa questão conosco e também conversar um pouco sobre o cenário eleitoral deste ano. Vereadora, muito bom dia para você. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou sempre à disposição. Muito bem, eu tô aqui com a minha colinha aqui no meu celular, né? No início desse mês, né, a gente começa falando sobre aquele caso, né, da agressão, né, com o vereador Wellington lá de Caçapava, né? No início desse mês, no dia 3 de maio, só para contextualizar o pessoal que está nos assistindo, a vereadora acusou o também vereador Wellington Felipe, do Partido Cidadania, de agressão durante um intervalo de uma sessão ordinária lá na Câmara Municipal de Caçapava. A agressão teria acontecido na sessão do dia 26 de abril, mas se tornou conhecido depois que a vereadora divulgou um vídeo gravado pela própria Câmara nas redes sociais, né, vereadora? Queria te perguntar, o que rolou nesse dia afinal aí? Sim, nesse dia o que aconteceu? No dia 26 de abril, o munícipe usou a tribuna livre. Né? Todo cidadão tem direito a pedir a palavra e usar a tribuna livre sobre assuntos ali inerentes à sociedade. E esse munícipe, né, ele abordou sobre a importância da Câmara, da participação popular, da Câmara incentivar que as pessoas participem, do vidro da Câmara ficar aberto, porque lá fica um vidro fechado agora, né, a partir deste ano, separando os vereadores do público, coisas desse tipo. E, após ele usar a tribuna, todos os vereadores que quiserem têm direito à fala. E nesse dia a Câmara tinha algumas pessoas, na qual tem o direito, é a Casa do Povo, de estar participando, que eles batem palma, eles vaiam, eles elogiam, entre uma série de coisas que é a manifestação popular. E alguns vereadores fizeram uso da palavra depois desse senhor, desse munícipe, e da mesma forma, né, foram vaiados, aplaudidos, enfim. O Wellington usou a palavra, outros vereadores usaram a palavra, e eu pedi para usar a palavra. E eu falei que quando eu era presidente da Câmara, porque o ano passado eu fui presidente da Câmara, eu sempre quis ser o mais democrática possível, que eu incentivava a tribuna livre, que na minha época o vidro não ficava fechado, eu gostava do vidro aberto, que em meio à pandemia, querendo que as pessoas participassem de uma audiência pública importante, eu fiz questão de pedir para pôr um telão na praça, coisas desse tipo, incentivando as pessoas a estarem participando. Inclusive até tinha um caso de um rapaz, um munícipe, né, que na última semana, né, de sessão do ano, ele protocolou um pedido para usar a tribuna, na qual não tinha mais tempo hábil, porque só ia ter mais uma sessão. E eu deixei encaminhado esse ofício para o próximo presidente. E ele e outros munícipes cobravam, cadê esse ofício? Cadê esse ofício? Eu aproveitei a oportunidade para falar, incentivo tanto a participação popular, que está aqui, ó, mostrei o celular. Ofício encaminhado para o próximo presidente, isso, sei lá, 9 de dezembro. E o pessoal gritou, né, bateu palma, alguns vaiaram, enfim. Aí, imediatamente assim que eu finalizei, o Rodrigo, que é o presidente, ele suspendeu a sessão por 20 minutos, né, para acalmar os ânimos um pouco. Aí, do nada, o colega, né, o vereador Wellington, ele se sentiu no direito de sair da mesa diretora, na qual ele faz parte como segundo secretário, e vir tirar satisfação comigo, segurando no meu rosto, dizendo, né, que eu estava incentivando o povo a gritar contra a Câmara, que eu não deveria fazer isso, que é isso que eles querem. E na hora, minha primeira reação de imediato foi falar, tira sua mão de mim. Ele falou de uma forma agressiva, a hora que ele te segurou? Falou de uma forma intimidadora. Não digo agressiva, mas uma forma que ele não tinha que ter falado nada. Nem para me elogiar, que seja, ele não tinha que pôr a mão em mim. Só que na hora eu paralisei, eu não esperava, porque falam tanto do vidro para proteger os vereadores de uma agressão, que o vidro não inibiu de um vereador vir segurar o meu rosto. E a câmera pegou, né? A câmera de vídeo filmou tudo isso, né? Sim, estava no intervalo da sessão, então talvez o vereador pensou que o YouTube não estivesse funcionando, porque de fato o YouTube não estava. E ele tirou a satisfação segurando meu rosto. A minha primeira reação foi falar, tira sua mão de mim. E empurrei a mão dele. E em seguida, só que isso eu já não lembrava, eu só fui me tocar depois que eu vi o vídeo. Ele segurou de novo para eu olhar para ele. Não contente, ele vem e ele me abraça. E eu fiquei sem reação, fiquei incomodadíssima, né? Eu sou assistente social, eu trabalho com mulheres aí, vítimas de violência, eu trabalho com famílias, e constantemente a gente vê esse tipo de cena naquela famosa lua de mel,
que o marido agride, depois ele agrada a mulher para se mostrar que é o bonzinho, e a mulher fica com aquilo, não, mas ele não é tão mal assim, não, mas olha só como ele é legal, não, mas olha aqui, ele fez isso, mas em seguida ele conseguiu me dar um abraço. Só que eu fiquei sem reação, eu podia ter gritado, eu podia ter xingado. Mas você ficou em dúvida se você estava... Eu fiquei paralisada. Do primeiro ato foi a hora que eu falei, tira sua mão de mim. Do segundo eu nem lembrava, eu só fui lembrar quando eu vi o vídeo. E como é que foi pra você conseguir esse vídeo, ter acesso a esse vídeo? Sim, então, aí tanto que eu fiquei tão incomodada que ele não sai, ele vem me abraça, ele fica segurando, apertando, se abraçando. Eu fiquei tão incomodada que pra eu, de repente, tirar aquele homem de perto de mim, o que eu fiz? Eu comecei a me justificar sobre a minha fala na tribuna. Como se eu estivesse pedindo desculpas. Como se eu tivesse que falar alguma coisa, não tinha que falar nada. Mas eu comecei a dar satisfação, falando, não, Wellington, mas eu não fiz por mal. Eu falei porque eles estavam me cobrando esse tal ofício. Eu não queria que eles gritassem contra a Câmara. Eu não tinha que ter falado nada, porque a tribuna é sagrada para o vereador. Eu falo o que quiser, mas na hora eu fiquei tão incomodada, fiquei tão assim, amedrontada ali, que eu achei que eu dando satisfações para ele, até mostrei meu celular para ele, olha aqui, o fulano estão falando tal coisa de mim por causa desse ofício. Ele ia sair de perto de mim, mas não, ele vai e cola, ele fica na mesa, ele não sai na mesa. Em seguida tem uma outra discussão ali do vereador Rodrigo com outro colega falando, né, de uma atitude da prefeita que ele não estava gostando. Eu tento desviar o foco ali para mudar, para falar outra coisa, para sair de perto de mim. Foi isso que aconteceu. Depois, acho que eu saí, fui beber água, fui no banheiro, sei lá onde eu fui, voltamos para a sessão, fizemos a sessão normal. Quando finalizou a sessão, depois, inclusive, eu ainda desci, encontrei com o Rodrigo, conversando com o munícipe, o Wellington estava junto, e eu queria falar com o Rodrigo, né, que eu sabia que tinha ficado ali um desentendimento entre eu e ele por causa da minha fala, entre eu e o Rodrigo, o Wellington não tinha nada a ver com aquilo, e fui embora para casa, normal. Normal. No dia ficou seguinte, pensando? Não, eu esqueci, apagou da minha cabeça. No dia seguinte, na quarta-feira, fui trabalhar normal, fiz minhas coisas, à noite teve uma sessão solene, normal. Eu não lembrava, não sei o que aconteceu, eu acho que eu paralisei. Aí quando foi na quarta-feira à noite, umas 11 horas da noite, eu estava na minha casa, que foi a hora que eu tive um estralo. Eu falei, mas peraí, ele não podia pôr a mão em mim. Primeiro que ele não tinha que tirar satisfação comigo. Muito menos pôr a mão em mim. Na hora eu comecei a passar mal, fiquei nervosa, falei, isso foi um assédio. E foi a hora que eu contei pro meu marido. Você estava mantendo tudo isso em segredo até então? Eu não era segredo, eu estava assim, eu não sei dizer, eu não sei explicar. Eu travei em relação a isso, eu bloqueei. Sem reação. Tanto que quando eu vejo o vídeo, eu não lembrava de abraço, eu não lembrava que ele segurou 2 vezes. Aí eu comecei a chorar quando teve meu marido ficou muito chateado, falou que falta de respeito, quem é que ele pensa que ele é? Eu sou uma mulher casada, e ele também. E outra, não se põe a mão em mulher nenhuma sem consentimento. Não se põe a mão nem numa prostituta na rua, sem consentimento. Eu sou uma vereadora eleita. Aí eu liguei para o Rodrigo Meireles, que é o presidente da Câmara, naquele mesmo horário, muito nervosa. Falei, Rodrigo, aconteceu tal coisa, eu não me lembro bem, eu preciso das imagens. No dia seguinte eu oficiei a Câmara, solicitando cópia das imagens da sessão anterior. E nesse mesmo dia que eu solicitei cópia das imagens, teve uma sessão de reposição. E eu fiz uma moção de repúdio ao deputado delegado Olim, na qual falou de forma totalmente machista e misógina da deputada Isapena, dizendo sorte dela que foi assediada, ela vai ter voto por causa disso. Uma fala absurda, em pleno 2022, de um homem que ficou famosinho desvendando o caso de uma mulher que foi assassinada pelo ex-companheiro. Então, assim, é inaceitável essa fala dele, e eu fiz essa moção e aproveitei o momento para falar que, inclusive, eu não vou admitir que nenhum vereador tente me intimidar, e muito menos usando a força, tocando a mão em mim. Isso na sessão de quinta. Após a sessão, o profissional de áudio e vídeo me chamou e falou, Dandara, já separei as filmagens para você. Aí eu falei, e o que o senhor viu nessa imagem? Que eu não tinha noção da dimensão. E ele falou, o que eu vi nessa imagem eu nunca vi, desde que eu entrei aqui na Câmara Municipal. Até então você não tinha visto as imagens, né? Não tinha visto as imagens. Eu lembrava de alguma coisa, eu lembrava de algum desentendimento, assim, de uma coisa que... Eu lembrava dele ter segurado meu rosto. Aí, na hora que ele falou, olha, o que eu vi ali é uma coisa que eu nunca vi desde que eu entrei na Câmara Municipal. É inaceitável o que eu vi ali. Aí eu chamei o vereador Rodrigo, e o vereador ia para me acompanhar na sala para assistir comigo as imagens. Né? E ele pegou de vários ângulos e tal. Aí, na hora que eu vi, eu comecei a chorar. Porque eu falei, não contente, eu pedi que dá para ver, eu empurro a mão dele, falei, tira a mão de mim, ele vai e me segura de novo, como se fosse meu dono, como se ele tivesse o direito de tirar a satisfação comigo, de me tocar.
Gente, eu sou casada há 10 anos, meu marido nunca fez isso, meu pai nunca fez isso, eu nunca fiz isso com os meus filhos. Quem que ele pensa que ele é? E na hora que eu vi aquele abraço, eu falei, por que que eu não chutei a mesa? Por que que eu não saí gritando? Não sei, qualquer coisa. E eu fiquei parada. E quanto tempo demorou depois pra você divulgar esses vídeos? Você teve acesso, né? Provavelmente você teve acesso a um pendrive, você teve esse acesso com você. Isso. Quanto tempo demorou pra você divulgar depois nas suas redes? Uns 5 dias, porque a princípio eu fiquei com muito medo. Do que você teve medo? Eu tive medo, primeiramente, da exposição, né? Que eu sabia que... Da sua exposição. Também. Da sua imagem. Também. Da minha família. Da família dele, que não tem nada a ver com isso. Mas ele não pensou na minha família quando ele se sentiu dono de mim ali me segurando. Eu pensei em represália. Eu tenho medo disso. Eu me sinto ameaçada todos os dias na cidade de Caçapava. E eu fiquei com medo disso. Então eu demorei um pouco, conversei com o meu jurídico, conversei com as pessoas à minha volta, conversei com a minha família. E meu marido falou, não, você tem que denunciar. Isso é honra. Eles que te apoiaram a criar essa coragem pra divulgar os vídeos. Totalmente. Meu marido, que sempre teve, né, um respeito ali pelo Wellington, ficou assim... Ele é homem, né? Como é que fica um homem numa situação dessa? Dandara, no último dia 11, a Câmara aceitou a denúncia, né, contra o vereador por 6 votos a 3, né, possibilitando aí que o Legislativo do município abra um processo de cassação do mandato do vereador por quebra de decoro parlamentar, né? A gente também, recentemente, a gente teve aquele caso do Arthur Duval, né, que também está passando por um processo de cassação. Foi cassado. Né? Isso, foi cassado. Eu queria te perguntar como que está o andamento do seu caso agora. O andamento está que o Wellington ele conseguiu uma liminar derrubando o rito. Porque o que aconteceu ali? Nem culpo o vereador em si, porque ele fez o que eu também faria. O rito foi elaborado errado para o presidente da Câmara. O jurídico da Câmara Municipal de Caçapava é deficiente. Foi minha primeira acusação. Como que um jurídico, como que a procuradora não viu uma coisa dessas passar? A minha denúncia, ela é baseada na lei federal, que fala sobre cassação de vereadores, prefeitos. É o decreto 205, salvo engano. Porém, em Caçapava, na lei orgânica, a lei orgânica quer se sobrepor à lei federal. Impressionante, é umas coisas absurdas. Mostra que a lei orgânica diz que para abrir a processo de cassação, precisa de 7 votos. A lei federal diz que a maioria é simples. 6, 5, 4, depende de quanto tiver em plenário, não importa. Tendo quórum, e a minha denúncia inteira foi baseada na lei federal. Porém, na hora que o presidente abre a sessão, ele lê o rito de acordo com o que a procuradora orienta. E ele leu falando da lei municipal. Em seguida, o primeiro secretário leu a minha denúncia baseada na lei federal. Imediatamente tem a votação. 6-3, 6 vereadores a favor de abrir a comissão processante, porque não se trata nem de uma investigação. O fato aconteceu. Não adianta ele sair falando em reportagenzinha, em notinha ridícula, que é manipulada as imagens. A gente vai falar daqui a pouco sobre a nota dele. Pede perícia, sabe? Quem que votou contra? Votou contra a abertura. O professor Robson Paiva, vereador que é professor de artes marciais. Que tanto eu fiquei absurdada de ver um professor que ensina meninas à autodefesa passar um pano para isso. Professor Maicon, do Cidadania, que é do partido dele, de repente numa dessa só tem, né, a camaradagem ali. E a vereadora Thelma, que é do meu partido, que é uma mulher, votou contra a abertura da investigação. E ela chegou a comentar, essas pessoas, por que votaram contra? A Thelma, não. Comigo não, também nem faço questão, mas um dia antes, a Thelma, por ser do meu partido, teve uma reunião partidária, na qual veio uma orientação do PSD nacional, que é um caso de repercussão nacional, orientando a votação da comissão processante. Vereadora, a gente falou sobre a nota do vereador Wellington, né? Vou ler um trechinho aqui, porque a gente recebeu... aliás, vale a gente destacar que a gente também convidou o vereador Wellington para dar entrevista pra gente, mas ele disse que, por orientação do advogado dele, ele não vai mais se manifestar sobre isso publicamente. Então, ele enviou pra gente uma nota, né? Porque a gente, como um veículo de comunicação, a gente precisa ouvir o lado dele também. E claro. Em nota, se defendendo, ele disse que, apesar das ideologias e divergências políticas, ele disse que tem um relacionamento cordial
cordial e respeitoso com você. E quando assistido de forma completa, é possível identificar que não houve má fé em momento algum em minha ação, fecha aspas, né? Palavras dele aí. Então eu queria te perguntar, o que são essas divergências políticas que ele fala, né? Queria saber se realmente existe esse relacionamento cordial e por que ele fala de que é possível identificar que não houve má fé quando assistido de forma completa. O que ele quer dizer com isso, de forma completa? Os vídeos no meu Facebook estão completos. Dá para assistir inteiro. Relacionamento cordial, sempre tive sim com ele e com todos. Mas respeitoso a gente já viu que não. Porque se fosse respeitoso como ele escreveu nessa notinha ridícula dele, ele não tinha me tocado. Será que ele faz isso com a mulher dele dentro de casa? Quando ele quer tirar satisfação de alguma coisa? Né? Então, quanto aos vídeos, estão à disposição da polícia, da justiça, inclusive, só pedir perícia dos vídeos. Os vídeos no meu Facebook estão completos. Relacionamento cordial tem com todos, sempre tive, até porque eu fui presidente até o ano passado, eu sempre fiz de tudo ali. Inclusive, já engoli muito desaforo dessa turma, para evitar briga, por causa da presidência, eu sempre quis ser uma coisa assim, enfim. Divergências ideológicas a gente tem, claro, ele é militar, com todo o respeito que eu tenho a todos os militares, inclusive recebi mensagens de muitos militares falando que ele não representa o exército, que não é isso que se ensina no exército, e eu tenho certeza disso. E eu sou uma pessoa progressista, sou uma pessoa de esquerda, porém nunca, a gente discutiu por causa disso, jamais por causa dessas ideologias, não. Jamais. Vereador, eu queria fazer um paralelo aqui com o caso do deputado estadual Fernando Cury, que também é do Cidadania. É amigo dele. Provavelmente você lembra desse caso, né? É do mesmo partido e que envolveu também a deputada estadual Isa Pena, do PSOL, né? Esse caso aconteceu em dezembro de 2020, né? Só para recapitular aqui como é que foi o caso. Uma câmera de segurança da Alesp flagrou quando ele passou a mão no seio da parlamentar lá no plenário, né? Em um abraço por trás durante uma votação do orçamento do Estado para 2021. E eu queria fazer esse paralelo, né? E te perguntar por que na sua opinião tem acontecido esses casos de assédio, né? Eu não posso dizer que é assédio porque o processo ainda está no caso do Wellington, né? Ainda está em processo, sim. Mas esses supostos assédios, por que tem acontecido isso? Então, no caso do Wellington, eu posso dizer que eu me sinto assediada, eu me sinto agredida e eu me sinto invadida. O Wellington, ele é parceiro, né, de partido do Fernando Cury, do Cidadania, na qual o próprio partido me mandou uma moção de apoio dizendo que repudia tal ato e que não vai permitir pela segunda vez que uma pessoa jogue o nome do partido na lama. O que está acontecendo, a violência política de gênero, ela sempre existiu, só que agora as mulheres estão tendo coragem de denunciar. Na época da Isa, quando aconteceu isso, não existia a lei da violência política de gênero, que é uma lei de 2021, de setembro de 2021. E, lamentavelmente, o que aconteceu com a Isa, o que aconteceu comigo na Câmara de Caçapava, é o que acontece em câmaras do Brasil inteiro. No Brasil inteiro, mulheres são silenciadas, mulheres são intimidadas. Por vezes, eu mesma fui interrompida na minha fala, por vezes eu já fui agredida verbalmente por outros colegas vereadores. Só que eu não entendi aquilo como uma violência. Na minha ignorância ali, eu imaginava a liberdade de expressão do meu colega. Nossa, mesmo te ofendendo, te atacando, pois é. Hoje não. Hoje eu falo, subiu na tribuna para me atacar, está me violentando. Porque hoje eu tenho esse conhecimento, mas eu precisei passar por isso, por esse processo. E, vereadora, ainda assim falando sobre esse paralelo com esse caso do Fernando Cury, em novembro de 2021, ele foi expulso do partido, né, do Cidadania, por importunação sexual. Na época, o Conselho já havia se manifestado por essa expulsão, mas o parlamentar tinha conseguido atrasar o procedimento recorrendo ao judiciário, sim. Mas depois acabou sendo expulso. Então, eu te pergunto, você defende a expulsão também do Wellington do partido dele? Qual que é a pena que você defende para esses casos? Eu defendo o que é justo. Se fosse do meu partido, eu pediria expulsão. Como não é do meu partido, mas é de um partido sério, porque o Cidadania é um partido sério. Não é uma fábrica de cafajeste. Não é. É um partido sério. Então, eu tenho certeza que o Paulo Freire, presidente nacional do partido, que está ciente do caso, vai tomar as medidas corretas. Inclusive, eu estou sempre conversando com assessores aí de deputados do Federal do Cidadania, dizendo que não compactuam, que não aceitam. E quanto à cassação, né, o pedido de cassação que nós estávamos falando, aí o Wellington entrou com uma liminar, né, apresentando que que o rito não foi correto, porque foi baseado numa lei, mas depois foi outra. Porém, a gente sabe que isso é para tumultuar. Né? Porque já que ele diz que ele está com a verdade prevalecerá, para que tumultuar? A ponto de que, num acordo ali de cavalheiros, abriram uma SEI logo em seguida
a comissão processante. O que é a CEI? A CEI é a Comissão Especial de Inquérito. É a mesma coisa. É para investigar, para averiguar a mesma coisa. A diferença é que a comissão processante que eu entrei com o pedido é até 90 dias. A CEI é 180 dias, podendo prorrogar por mais 180 dias, manda para o Ministério Público. Tipo assim, enrola. Eu acho assim, quem está com a verdade tem pressa. Eu tenho pressa, a sociedade tem pressa, nós somos empregados do povo. O que ele fez dentro da casa do povo, em horário de trabalho, porque eu estava lá trabalhando, ele tem que ser responsabilizado, ele tem que ser punido. Porque ele fala que eu instiguei a população a gritar contra a Câmara, ele fala que ele tinha intimidade comigo, que ele era meu amigo e tinha liberdade, mas espera aí, por que ele não fez isso com os vereadores homens, que também instigaram a população a gritar contra a Câmara? Ele fez isso porque eu sou mulher. Eu queria ver ele pegar no pescoço de um homem. É natural pegar no rosto de uma mulher, da sua irmã, da sua mãe? Nem que fosse meu melhor amigo, o que não é, nunca foi, meu colega de trabalho, na qual sempre tive respeito. Não permito e não aceito. O que ele está falando, essa fala, ai, gente, tinha intimidade. Não tinha. Amigo meu que frequenta a minha casa, nunca frequentei a casa dele. Entendeu? Intimidade, amizade é isso. Ali nós somos colegas de trabalho, oposição um do outro, por sinal, mas uma oposição sempre respeitosa, sempre foi respeitosa. Agora, essa fala dele para me desqualificar enquanto denunciante é, para mim, a jogada mais suja que um homem pode fazer. Que se ele tivesse dignidade, ele reconheceria e falasse, nossa, fiz uma besteira, me perdoa. Não sei, falar, não sei. Mas não, ele não pede desculpa. Ele fala, fiz porque tenho intimidade, peço desculpa se ela se sentiu ofendida. Ou seja, ele pede desculpa se eu me senti ofendida. Se eu não tivesse me sentido ofendida, é normal pegar a mulher dos outros desse jeito? Só que isso daí é coisa que, é com o tempo que a gente vai raciocinando e pensando, falo, na hora que eu vi aquela nota, eu comecei a chorar. Quando eu vi a entrevista dele na Vanguarda, que foi a única que eu vi, que depois eu comecei a ficar com nojo, com medo, que eu vi ele com a esposa dele, que não tem nada a ver com isso, né? A esposa dele lá do lado dele, segurando a mão dele, e ela tá, de certa forma, são companheiros, né? Na mesma hora que o meu marido também está comigo me apoiando. Mas peraí, o cara falando do lado da mulher dele, que fez isso porque tinha intimidade, ele desrespeitou ela ali. Ele desrespeitou a moça. Então, assim, intimidade com um colega de trabalho é segurar o rosto da pessoa e falar, olha aqui. No primeiro momento, na hora que eu falei, tira sua mão de mim, naquele momento ele falava, deveria, Dandara, desculpa, sou um idiota, não podia ter feito isso. Mas não, ele tem que se mostrar superior, ele vem de novo. Ai, Dandara, mas ele não te bateu, não é uma violência, ele não te machucou, ele não deixou marcas, realmente. Não, ele não me bateu. Ele não me machucou, não ficou marcas. Só que ele se sentiu no direito de me segurar. Ele se sentiu superior a mim pela condição de homem dele. Ele se sentiu no direito de me tocar e me intimidar. E digo mais, se a Câmara Municipal de Caçapava passar um pano para isso, que é o que tudo indica que vão fazer, inclusive tentando me desqualificar ali, amanhã ou depois vai ser normal. Então, eu vou lá tirar satisfação com a vereadora segurando no rosto. Eu vou tirar satisfação com a moça da limpeza segurando no rosto. Vou tirar satisfação com o assessor segurando no rosto. Porque assim, pode. Fez com a Dandara e não pode fazer com todo mundo. Ai, Dandara, mas você não reagiu na hora, você não fez nada na hora. Realmente. Eu acho que foi bom, inclusive, essa paralisação que eu tive, esse estado de transe que eu tive ali. Porque se eu tivesse reagido, provavelmente eles iam me acusar dizendo que eu tive uma reação desproporcional ao ato, porque sempre a culpa é da vítima. A mulher é estuprada porque estava de shorts curto. É isso que a gente escuta. Apanhou porque provocou. Inclusive, teve pessoas que, como o vídeo não tem áudio, e ele muito esperto vem e fala no meu ouvido, nossa, o que será que ela falou para deixar ele tão nervoso? Ah, mas alguma coisa ela falou para ofender ele, para ele fazer isso. Não importa. Nem que eu tivesse xingado a 5ª geração dele. Ele não tem o direito de pôr a mão em mim. Nem que fosse para me elogiar, para dizer, Dandara, você é a pessoa mais legal do mundo. Ele não tem direito de pôr a mão em mim. E nem ninguém, nem mulher nenhuma. Nem mulher nenhuma. Muito bem, a gente vai acompanhando esse caso, então, que envolve a vereadora Dandara e o vereador Wellington lá de Caçapava.
Agradeço você por contar pra gente, né, mais detalhes sobre esse caso, né? É sempre importante a gente tornar isso público, tanto dos dois lados. Mais uma vez, reitero aqui que a SPRIO está aberta para receber também o vereador Wellington para dar a sua versão. E a gente segue aqui com esse nosso bate-papo, falando um pouquinho também, aproveitando aqui esse nosso momento, falando um pouco sobre a sua trajetória na Câmara, né? Queria saber como é que tá aí a questão dos seus projetos, o que você tem trabalhado mais lá em Caçapava, algum projeto que você destaca que está mais à frente, aí qual que é a sua bandeira principal lá como vereadora? Então, eu sempre deixei muito claro, eu sou vereadora de primeiro mandato, né? Foi minha primeira candidatura e fui eleita de primeira e eleita presidente da Câmara de primeira também. Eu sempre deixei muito claro, o vereador não tem que ter bandeira, o vereador não tem que ser do bairro, o vereador é da cidade, de tudo. Por exemplo, eu não entendo nada, sei lá, de alguma área, não entendo nada de infraestrutura, porém eu tenho que estar atenta às questões de infraestrutura. Eu sou servidora pública de carreira há 10 anos na Prefeitura de Caçapava, defendo as questões aí do funcionalismo, dos servidores públicos, tenho as minhas pautas ambientais, sou voluntária numa ONG que é a Ecovital, uma ONG que tem 30 anos em Caçapava, voltadas a questões ambientais, né, na defesa do meio ambiente, contra a instalação de pedreiras, contra a instalação de termoelétricas que estão querendo implantar na calada da noite lá em Caçapava, entendeu? Uma série de coisas e certamente hoje é uma das minhas principais lutas aí, além das pautas progressistas, né? Combater o machismo, combater o racismo, levantar a bandeira LGBT, né? E ter esse público aí mostrando que são cidadãos, são pagadores de impostos e o lugar deles é onde quiser. E hoje, mais do que nunca, eu posso dizer que eu tenho defendido, sim, a mulher em Caçapava. Eu ando na rua, as mulheres me abraçam e falam, Dandara, eu já passei por coisas semelhantes em outras situações, desde senhoras, né, até meninas mais jovens falando que não aceitam o que aconteceu e dando um depoimento, dando um testemunho que já passou por coisas semelhantes e até mesmo piores e não denunciaram, porque tiveram medo, porque paralisaram, porque travaram, porque esqueceram e foram lembrar um mês depois, um ano depois, porque é traumatizante. Então, mais do que nunca, aí defendendo a pauta das mulheres. O ano passado eu apresentei um pacote de leis, né, na qual eu faço parte da Agenda Marielle Franco, de políticas públicas, e apresentei diversas leis do pacote Marielle, e todos envolvendo a questão de políticas públicas para mulheres, que Caçapava não tem. E, Dandara, em relação às eleições desse ano, né, aproveito para também tocar nesse assunto, porque é importante a gente falar um pouco sobre esse xadrez eleitoral, esse cenário eleitoral das eleições deste ano, né. O Felício Ramute, que é ex-prefeito aqui de São José dos Campos, recentemente se filiou ao seu partido, que é o PSD, né, mas historicamente ele não defende as mesmas pautas que você expôs aqui para mim. Você acabou de falar que você tem aí uma ideologia mais de esquerda, mais progressista, né, enfim, todas essas questões que você falou. Como é que fica o seu apoio em relação à candidatura do Felício ao governo estadual, bem como a cúpula ali do PSD de Caçapava? As minhas pautas são humanas, né? Se o Felício não apoia pautas humanas, eu sinto muito para ele. Não vai ter meu apoio mesmo. Tenho muito respeito pelo Felício, né? Como eu disse, minha família ela é daqui de São José, meu avô é Felício Roxo, né? E inclusive meu avô está revoltadíssimo do Felício ter saído. Porém, eu né, tenho uma questão partidária, uma questão de fidelidade partidária, porém, na urna é eu e a urna. Eu sou uma cidadã também. Vou aguardar aí as indicações aí do partido, ver como é que vai ser como vai ser esse diálogo, mas se fosse hoje eu não votaria no Felício, não. Eu votaria no Haddad. Sem dúvida. E para as eleições... Com todo respeito ao meu partido. Porém, eu não sinto o Felício preparado para ser governador. E em relação às eleições presidenciais, você já tem mais ou menos uma análise sobre essa polarização entre Lula e Bolsonaro? Você tem uma opinião sobre isso também? Eu tenho uma opinião que eu acho que a gente tem que se unir para ser de primeiro turno. Pra não dar chance para segundo turno. Primeiro turno pró? Lula. E em relação, pra gente ir finalizando aqui esse nosso bate-papo, né, queria perguntar pra você em relação às suas perspectivas pro futuro, né, você que tá em primeiro mandato lá na Câmara de Caçapava, né, queria saber se você já pensa no seu futuro, se você pensa em uma possível reeleição, se é muito cedo ainda, um passo de cada vez, como que você analisa isso? Eu sempre penso aí num passo de cada vez, eu sou muito nova ainda, inclusive a presidência da Câmara eu falo que me sugou bastante, que eu tenho um neném pequeno, então assim, o aprendizado é muito grande. Eu sou uma mulher estudada, tenho 2 faculdades, tenho pós-graduação, uma série de coisas, eu tenho profissão,
Então, assim, eu estou vereadora hoje, eu estou política hoje, mas eu não vivo da política. Se amanhã ou depois eu não for reeleita ou não me candidatar, eu vou voltar para minha profissão e ter minha vida digna da mesma forma. Porém, talvez futuramente eu até pense na reeleição para vereadora mesmo. Não tenho o intuito, né, a ambição de sair candidata a prefeita agora, porque, como eu disse, eu sou muito nova, eu tenho filhos, crianças, e eu não me sinto preparada para pegar um cargo maior neste momento. É muito maduro da minha parte falar isso, porque muitas pessoas falam, Dandara prefeita 2024, eu recebo muito esse apoio, é um Já carinho. tem gente apoiando? Muito, e eu gosto, confesso, mas eu não tenho nem esse superego e nem me sinto preparada para isso, porque se for para eu pregar uma prefeitura para fazer pior do que quem está lá, então melhor não. Então, neste momento, de imediato, eu não tenho esse interesse. E dentro do partido você tem esse apoio também? Tem, meu partido me apoia muito. Inclusive, né, como eu falei, eu tenho algumas ideologias, de alguns viés ideológicos que não é do meu estatuto partidário, digamos assim, porém o meu partido nunca discriminou, nunca repreendeu, pelo simples fato de que eu disse, as minhas pautas são humanas. Então, se o partido não defende pautas humanas, melhor extinguir. Né? E meu partido é o Partido Social Democrático. Imagina. Muito bem, a gente conversou aqui com a vereadora Dandara de Caçapava. Como eu disse, ela que está em seu primeiro mandato lá na Câmara de Caçapava pelo PSD, comentando com a gente aqui um pouco sobre o caso envolvendo a agressão do vereador Wellington do Cidadania, também lá da Câmara de Caçapava. Vereadora, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço. Seja sempre muito bem-vinda a SP Rio+. Obrigada, eu agradeço, eu fico à disposição. E a gente torce aí para que os meus colegas vereadores sejam imparciais diante desse caso e avaliem pensando que o que a Dandara sofreu poderia ser a mãe, a esposa, a filha deles, e o que a Dandara sofreu na frente de câmeras, dentro da Câmara Municipal, é o que mulheres sofrem todos os dias dentro do ônibus, nas faculdades, dentro do trabalho, na periferia, no condomínio de luxo. Então, passar pano para isso é passar pano para assédio, é passar pano para machismo, e quem passa pano para isso é pior do que o autor. Muito bem, lembrando que o nosso site é cprriomais.com.br, traz para você todos os destaques regionais e nacionais e também todas as atualizações do cenário eleitoral deste ano. SP Rio+, conteúdo de verdade.